E aí, oi Priscila, me ouvindo? Giovana também, Sofia, e aí gente, tudo bom com vocês? Vou baixar minha música aqui. Guilherme, chegando aí. E aí pessoal? Oi Gui. Esperando o pessoal ir entrando, a gente já começa. Eu vou mandando aqui pro pessoal pra eles lembrarem. Mandei para um pouco de gente aqui, vamos ver quem que vai entrando. Vocês vão lembrando o pessoal aí. Eu mandei lá no grupo. Mas para aí todo mundo entrando. Como é que vocês estão? Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, vamos falando aí. Vocês estão? Vocês estão bem? Como estão as coisas por aí? Ah, que bom que você está bem. Mas claro, quanto tempo eu não te vejo? Só 2 minutos. Que bom, tô bem também, graças a Deus. Boa noite, Natan. E aí? Natan eu só encontro na rua aí, passando, direto. Ah, tô com saudade do Josias também, Josias. Que bom, Gui. Tá bem por aí. Graças a Deus. Aqui embaixo tá frio, né, cara? Em cima tá? Ah, Yuri, é médio. Médio, sério. Poxa, tá com fome, Natan? Daqui a pouco, depois da live, você come alguma coisa já. Ou se tiver alguma coisa fácil aí, já come junto. Amanhã, no culto da noite. Amém. Aí tá frio também na Clara. Frio pra todo lado. E aí, pessoal? Já vai começar? O Carlos André tá aí também. Ô louco, Nathaniel João é top. Você vai lembrar dos dias de estudante aí, enquanto estamos em recesso. Isso aí, pessoal. Já vamos começar. Muito bom ter vocês aqui conosco em mais uma. E o que a gente espera que seja a última. A gente está muito feliz que a gente vai poder retornar
para os nossos cultos, lógico, com todos os cuidados, né, que a gente sabe que precisa. Isso aí, pastor Segundona tem coca na igreja. É muito bom a gente saber que a gente vai voltar. A gente não quer ficar totalmente iludido, sabendo que essas determinações podem mudar, mas a gente está feliz de finalmente poder retornar a nos reunir, tomando todos os cuidados e todas as precauções, né? E para começar, então, eu quero ler um salmo. Vou repetir, a gente já até falou sobre ele durante um estudo, mas que realmente tem, eu acho que para mim tem sido o sentimento de voltar. A gente sabe que o templo no Antigo Testamento e hoje em dia tem significados diferentes, mas a gente toma o reunir como no templo hoje em dia como a nossa comunhão entre irmãos. A gente está ali fisicamente, mesmo podendo não podendo cumprimentar, se abraçar, apertar a mão, mas a gente está ali unidos no mesmo local e isso vai ser muito bom. Por isso eu queria ler o Salmo 126. Como eu fiquei lembrando, a gente pode ter o sentimento que a gente estava como o povo estava no exílio, longe de casa, longe da comunhão. E é o que a gente viveu por um tempo. A gente está retornando agora e isso deixa a gente muito feliz. Por isso eu quero ler o Salmo 126. Fala assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que esse então seja o nosso sentimento, que a nossa boca se encha de riso, nossa língua de júbilo, que a gente possa falar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Mesmo se nós não estivéssemos retornando para nossas reuniões no nosso templo, na nossa igreja, nós poderíamos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E isso nos deixa sempre contentes e satisfeitos. Mas Ele nos concedeu essa graça, nos concedeu essa coisa boa, né, de podermos estar ali juntos de novo. E a gente quer aproveitar, porque eu acho que agora a gente vai realmente dar mais valor ao que significa mesmo estar ali reunido, depois de ficar praticamente quase 4 meses aí, né, sem se reunir. Quero então orar para a gente passar para o nosso estudo e eu queria que vocês fossem comentando, conversando aí depois do estudo, né? Durante o estudo a gente vai de acordo com o que for surgindo. Mas depois, se alguém quiser falar um pouquinho, porque falar um pouquinho de como está o sentimento, o que tem sentido, isso tudo, gente, essa alegria, a gente sabe que a pandemia não acabou, mas a gente está voltando aos poucos e caminhando, agradecendo a Deus por nos dar essa oportunidade. A gente não está aqui comemorando o fim do coronavírus, não é isso. Mas a gente entende o perigo, a gente entende os cuidados e por isso a gente vai retornando aos poucos tomando esses cuidados. Mas Deus tem sido bom, como sempre. Então no final aí da live, do estudo, se alguém quiser complementar, contar alguma coisa, ver o que Deus tem feito, ou falar um pouquinho sobre como foi esse tempo para você, se essas lives te ensinaram alguma coisa, algo assim, vamos fazer um momento assim, vocês chamam aí, a gente divide a tela. Vamos orar então? Deus, muito obrigado por mais esse estudo, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós, Deus. Por isso nós estamos alegres, Deus. Obrigado por essa ferramenta, por esse meio que o Senhor nos proporcionou durante esses meses, que é o Instagram. Obrigado porque, mesmo em meio a tantas coisas ruins que talvez existam nesse meio, a gente pode utilizar isso para espalhar um pouco mais do Teu reino, para nos unirmos aqui, Deus. Quero te pedir também, que o Senhor nos abençoe nesse retorno, Pai, que nós possamos ser responsáveis, nós possamos ser cuidadosos,
mas que nós possamos estar ali felizes, Pai, por estarmos juntos, mesmo que com uma certa distância um do outro ali, Pai, mas juntos em comunhão como teu povo ali reunido. Nos abençoe nesse retorno, que possa correr tudo bem, da melhor forma possível, Deus. Cuida de nós como o Senhor já tem feito, nós dependemos totalmente de Ti, Deus. E abençoe esse estudo, que possa ser palavras e ensinamentos que venham de Ti e nada de mim mesmo, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Queria então pensar um pouquinho sobre talvez o que as dificuldades fazem com a gente e o que a gente deve aprender com tudo isso, né? E pensar um pouquinho sobre como foi esse tempo, aí esses 3 meses não reunidos por igreja, na igreja, né, no templo, mas reunidos virtualmente, e a gente vai pensando sobre tudo isso. Então eu quero ler, para a gente basear o nosso estudo, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Só beber uma água. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O texto já começa de uma maneira bem animadora, né? Nós não desanimamos, por isso nós não desanimamos. E o que eu queria trazer para tudo isso é que o coronavírus não pode nos desanimar. Essa pandemia não pode nos desanimar. Sei que a gente passa por momentos, eu mesmo vou falar que durante esse tempo teve vários dias que a gente fica naquela bad, assim, né? A gente fica meio mal por tudo que está acontecendo, por tudo que não está acontecendo, tudo isso, né? Mas, no geral, o coronavírus não pode nos desanimar. A gente não desanima por causa dele. Se a gente ler ali nos versos do mesmo capítulo, 8 a 10, fala sobre um pouquinho essa questão de problemas que nos atingem, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então, tá vendo que não é nada que vai nos derrubar. Nós somos atribulados em tudo, mas não angustiados. Nós podemos ficar perplexos com tudo, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Porque quando a gente leva esse morrer de Jesus no nosso corpo, então, a vida dele também se manifesta. E por isso que a gente não vai desanimar. Por isso que o coronavírus não nos desanima. Esse verso continua, 17, mostrando que a nossa natureza antiga, carnal, a natureza pecaminosa, ela se corrompe, ela se desgasta, porque ela é a consequência geral do pecado, né? A morte. Então ela se desgasta, ela sente mal, ela vai se corrompendo. Mas a nossa nova natureza redimida, recebida de Deus, ela é vivificada pelo Espírito e ela se renova e vai se conformando à vontade de Deus. E aí, Bia, bom ter você aqui com a gente também. Ela é vivificada pelo Espírito e se conforma à vontade de Deus. Não se conforma com aquele, me conformei com isso. Se conforma porque ela toma forma da vontade de Deus. Ali em 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo fala: Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então a gente vai tomando forma dessa santificação, quanto mais a gente caminha com Cristo.
e a vida de Cristo vive em nós. Então a nossa natureza antiga, ela vai se corrompendo, se desgastando, mas a nova não, ela só se renova dia após dia no Senhor. E é por isso que a gente não desanima, porque a vida de Cristo está na gente e a gente vai se conformando, então tomando a forma da vontade de Deus dia após dia. O texto continua no 17, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. É muito engraçado ver, eu não sei se é bem engraçado, mas pelo menos chama a atenção. A gente vê o apóstolo Paulo falando que as tribulações, a nossa leve e momentânea tribulação, sendo que ele foi um dos homens assim que passou pelas mais terríveis tribulações. Eu gosto sempre de lembrar porque quando a gente vê o exemplo de outro, a gente se posiciona melhor, né? A nossa vida, a gente se coloca melhor nos exemplos e o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre a tribulação que ele passou. No verso 11 dessa mesma carta de 2 Coríntios, capítulo 23 ao 33, eu vou ler rapidinho, mas a gente tem um vislumbre, assim, um pequeno resumo do que o apóstolo Paulo passou, né? Ele fala assim, eu vou ter que beber uma água, senão não vou conseguir ler isso tudo não. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus quarentena, açoites menos 1, 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Gente, a gente não passou por, sei lá, nem 10, 20% do que o apóstolo Paulo passou. É muita coisa ruim acontecendo com a mesma pessoa. E aí Paulo vai falar no verso 17 que a gente acabou de ler sobre uma leve e momentânea tribulação. Ele que foi preso, apedrejado, chicoteado, desceu por um cesto, naufragou, passou fome, frio, nudez e tudo isso que a gente leu, ele vai falar que ele passou por uma leve e momentânea tribulação. E aí, qual que é a nossa desculpa então? Sempre tem essas frasezinhas de efeito, né? Mas realmente a gente não pode falar que a gente passa por tribulações tão grandes, vendo que o apóstolo Paulo chamou de leve e momentânea. Momentânea porque isso vai acabar. O nosso lar final não é aqui. Isso tudo vai passar e a ausência e o pecado vai deixar de existir num novo céu e nova terra e a gente vai viver em comunhão completa e plena em Cristo, com Cristo. Então, esses nossos problemas, essas nossas dificuldades são leves e momentâneos. Isso que a gente passou 3 meses, também é quase 4 nessa pandemia, lógico que tem pessoas sofrendo muito mais que talvez nós estejamos, pessoas que perdem familiares, pessoas que estão em situações mais difíceis, mas tudo isso, mesmo os que estão em situações mais difíceis, estão passando por leves e momentâneas tribulações. Porque está em Cristo e esse Espírito de Deus que nos vivifica dia após dia nos faz passar por isso com maior tranquilidade. A gente sempre tem falado aqui que os sofrimentos e as dificuldades eles são uma escola para a gente. Na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, 6 e 7, ele fala assim, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa leve e momentânea tribulação, ela confirma o valor da nossa fé e isso resulta em glória a Deus na revelação de Jesus Cristo. Então isso que a gente passou, ou tem passado, é um aprendizado e todas as dificuldades, situações da vida, elas vão ser difíceis? Vão. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro não negou em hora nenhuma que é a tribulação. Ela é difícil. Eles estão falando que vocês serão contristados por várias tribulações. Paulo está falando aqui sobre... Ele falou ali, desculpa, no texto que a gente leu, das várias tribulações que ele passou. E a gente está vendo que isso é difícil. Jesus disse que a gente ia passar por aflição. Em nenhum momento isso é negado. Só que isso tudo produz um peso de glória acima de toda comparação. Isso tudo nos ensina, isso tudo nos prepara. Tenho certeza que amanhã, pelo menos para os que estão pensando nisso, serão cultos, assim, os que vão participar, totalmente diferentes de talvez qualquer um que você tenha participado. Você ainda vai sentir um pouco de saudade, talvez, de como era o culto antigamente, que você podia abraçar, que você podia segurar na mão. Mas você vai ver que você ficou 4 meses sem poder estar ali. E você vai ver que o quanto que aquilo ali fez falta para você. O quanto estar com seus irmãos fez falta. O quanto participar da ceia do Senhor fez falta. Então, você vê que esse período nos ajuda a aprender, nos ajuda a ser ensinados, nos ajuda a nos preparar para várias situações. E o apóstolo Paulo continua então, no versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, que a gente não vê o nosso futuro, o nosso estar com Cristo eternamente, é muito maior, é muito melhor do que isso tudo que a gente tem passado, que a gente está passando, né? Nós deixamos o que fica para trás e prosseguimos para o nosso alvo, como diz lá o livro que era para todos lerem segunda-feira, que eu espero que vocês tenham lido depois, Filipenses 3, 13 a 14, o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso que a gente faz, porque a gente está com o nosso alvo, a gente está com o céu nas nossas vistas, a gente vê para onde a gente está indo, a gente prossegue para o alvo, e tudo isso aqui se torna passageiro e temporário. Nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Isso tudo vai passar, gente. Que a gente fique o resto das nossas vidas numa situação terrível. Vai passar um dia. E quando passar, vai ser para estar junto com Cristo, vivendo eternamente em comunhão, com a ausência do pecado, sem nada que nos traga a morte nesse mundo, mas com a vida plena e completa de Jesus habitando em nós e entre nós e tudo isso. Então a gente prossegue, mesmo com essas dificuldades, a gente caminha, a gente olha para o alvo e a gente vai. Isso tudo passa, gente. A gente está vendo, passaram-se alguns meses difíceis, mas a gente vai voltando aos poucos, a gente vai se reconstruindo, aprendendo a conviver com as dificuldades, não porque a gente gosta delas, mas porque elas nos ensinam e elas nos fazem passar por tudo isso. A gente, como eu falei mais no início, a gente não quer ficar se iludindo, achando que isso tudo acabou, porque a gente está voltando para o templo, tá tudo normal de novo. Isso é uma ideia que tem que sumir das nossas cabeças, porque não acabou, a gente ainda está passando por dificuldades, a gente ainda está passando por uma pandemia, então não é o normal, ou pelo menos o normal antigo, não é. Mas a gente está se reacostumando com
ou criando um novo normal. Amanhã, por exemplo, nas nossas voltas aos cultos, a gente vai ficar separados. A gente ainda estamos todos reunidos ali, mas cada um num cantinho do banco ali, cada um no seu, com um número máximo de pessoas em um culto e no outro. Mas aos poucos e passo a passo, a gente vai caminhando, sempre lembrando, Deus nos guardou até aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, como a gente leu no começo. Mas então, o que eu queria deixar de geral e que eu quero que vocês participem, se puderem, quem quiser, nesse nosso retorno, pelo menos provisoriamente, nós esperamos que seja um retorno que fique. Mas o que a gente pode levar de lição desses 3, 4 meses que a gente teve aqui? Eu acho que a gente não pode pegar esse período aqui, desse tempo das lives e jogar fora, falar, lógico que a gente não quer que fique voltando para isso, mas a gente não joga fora. É um tijolinho a mais que a gente coloca na construção da nossa vida, nos ensinamentos. O que a gente aprendeu, o que a gente teve de bom em usar esse meio, essa ferramenta. A gente teve tantas coisas interessantes acontecendo aí. Vocês me ouviram falar demais, mas a gente também teve a oportunidade de ouvir tanta gente falar. Dos que eu lembro aqui agora, vamos lá. Pastor Vitinho, de Uberaba, Pastor Vitor, Lucas, Yuri, Pastor Rafael, Elias, estou esquecendo de alguém? As participações nossas aqui mesmo, né, entre nós, mas o Patrick, lá de Poços, cantou com a gente um dia, o Lipe, Pastor Luiz Felipe, lá de São João da Boa Vista, falou com a gente também. Então tá vendo, a gente teve uma oportunidade que talvez a gente não teria, de ouvir tanta gente diferente falar com a gente, de participar, encontrar essas realidades. Então, isso é só um dos exemplos do que a gente pode levar desse tempo de lives aí. O que a gente aprendeu de que realmente a igreja é o corpo vivo, não aquele templo ali na Rua Dona Idá 107. 107? Acho que é 107. Rua Dona Idá 107. Acho que é 107. Aquilo ali é um templo. É a igreja quando todos estamos reunidos ali. Terá uma faixa, amanhã quem chegar lá vai ter uma faixa escrita que a igreja é o corpo de Deus salvo por Cristo, espalhado na terra. E a gente aprendeu mais do que nunca nesse tempo, separado, que ali é o lugar da gente reunir, mas a igreja somos nós. Obrigado, pastor 107, não estava enganado. A gente aprende que a tecnologia também é uma bênção de Deus. O virtual ele não é totalmente o real. A gente tem que aprender muito isso, porque a gente começa a achar que tudo que está acontecendo aqui é o real, principalmente vendo a vida de outras pessoas que a gente talvez sonhe. Mas a gente não pode negar que o virtual foi uma ótima ferramenta. Porque você imagina a gente passar 4 meses sem poder se encontrar e poder se falar. A gente aprendeu isso também. E a gente tem aprendido a caminhar com responsabilidade. A coragem que Deus vai nos dando para voltar aos poucos, mas também na responsabilidade que a palavra dele nos ensina. Bem no começo da pandemia eu lembro de várias pessoas compartilhando essa questão de como a igreja deve lidar com essa responsabilidade, mostrando, por exemplo, que Deus mandou a chuva, o dilúvio, mas mostrou para Noé o que ele deveria fazer. Deus ia algumas situações que colocava o povo dele assumindo responsabilidades para lidar com tudo isso que vinha acontecendo. E a gente aprendeu isso também nesse tempo. Eu queria ver se alguém mais tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa que aprendeu, alguma coisa que tem levado de lição desse tempo, alguma coisa que tem sonhado ou pensado para esse retorno, nossa última live, se Deus quiser. Temos aí Keila e Giovana mandaram oi agora que eu vi. Oi. Temos aí amanhã o retorno dos nossos cultos. Segundo o Coca voltando. Sábado que vem nosso culto também.
Então, queria ver o que vocês têm para falar aí. O que é a expectativa, o que vocês aprenderam e pode mandar aí, gente. Se vocês quiserem participar, seria legal, assim, com vídeo. Se não, manda escrito aí pelo menos pra gente falar. E Matheus fazendo graça aí no celular dos outros, né? E aí, pessoal? Não me deixem no vácuo, por favor. O pastor mandou aqui: a minha expectativa é que possamos gradativamente ir aliviando as coisas. Realmente, aos poucos, talvez acaba sendo um pouco de peso, né? Isso tudo que a gente tem vivido, isso vai saindo um pouco das nossas costas, cada vez mais próximo do normal. Amém. Essa também tem sido minha expectativa. Talvez a gente pensasse que tudo ia voltar de uma vez, né? Tudo de uma vez, mas não. Aos poucos, é um passo de cada vez. Tem uma música do Alexandre Magnani, vou ter que achar aqui, que fala muito sobre isso. Ela chama Um Dia de Cada Vez. Depois eu mando pra vocês, mas ele fala assim, ó: é só por hoje, o amanhã não me pertence. Assim prossigo e muito mais eu me descubro. Depois no refrão ele fala: por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, um dia de cada vez. É aquele passo, um atrás do outro, mas chegando no final. O Carlos André mandou aqui pra gente também, ó: essa pandemia teve seu lado bom. Mesmo quem está morando longe teve a oportunidade de participar. Isso foi bem legal, muito legal mesmo. É bom a gente poder estar em mais lugares, né? O pessoal todo pôde participar com a gente. Priscila falou aí: quem me guia é quem me fez, eu vivo um dia de cada vez. Gosto dessa também. A do Crombie, como que chama mesmo? Quem me guia, eu vivo um dia de cada vez. Eu esqueci o nome da música, mas é do Crombie. Muito boa, Priscila. A Joquebed ainda vai ficar. A Ana mandou: minha expectativa é que possamos dar cada vez mais valor à presença, às pessoas e principalmente à igreja que nos faz tanta falta. Exatamente. Também acho que pelo menos é isso que a gente tinha que pensar. Como fez falta nesse tempo e a gente dá valor a isso e ver que a gente segue ali o que está escrito em Hebreus, né? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. A outra, Ana Clara, minha irmã, mandou: mesmo que de forma diferente e limitada, essa volta já é muito feliz. Vamos aos poucos caminhando, sempre gratos. Exatamente. Essa deve ser a nossa atitude. Pouco em pouco a gente vai voltando, aos pouquinhos. É realmente um aprendizado, é como uma criança, né? Assim que a criança nasce, ela já não sai andando. É um passinho, um tropeção, uma caidinha ali, mas ela levanta, vai um passo de cada vez e vai se reerguendo até aprender a andar. E essa volta vai ser realmente assim, devagar, grato, sempre grato para o que Deus já tem feito, que Deus ainda vai fazer, e pensando sobre tudo isso que Ele nos ensina. E gente, fazer graça vocês gostam, né? Vai participar aí. Vou chamar vocês para falar um pouquinho aqui. Vamos falar? Falar o que Deus tem ensinado? Foi só o Joquebed? A gente pode bater mais um papo aí, só quero
encerrar esse momento. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, se alguém tem mais algum agradecimento, mais uma expectativa, a gente possa fazer uma oração pedindo para Deus nos ajudar nesse novo momento, que também tem seus desafios. Eu falo que tem sido bem legal até para mim, tanto que eu estou aprendendo, não só coisas da vida, mas estou tendo que aprender a mexer em tanta coisa do computador e com música para fazer transmissão, e isso está sendo legal também. E a gente vai indo. Quero agradecer a você que fez as aulas. Muito obrigado, Priscila. E foi um prazer estar aí. A gente tentou fazer o máximo que dava para manter a gente conectado nesse período. Graças a Deus a gente vai voltando aí. Foram bastante lives se a gente for pensar, né? Eu nunca sei se é bastante ou bastantes. Precisamos dar português de novo. Depois vamos fazer um relatório de quantas lives que a gente fez nesse período aí. Foram bastante. Teve de tudo. Mas graças a Deus, que Deus sustentou a gente nesse período aí. Certo? Se ninguém mais tiver algo nisso, a gente faz uma oração e a gente continua aí batendo um papo, falando um pouquinho. Dá aquele tempinho do delay aqui. Ok, gente. Só graça de Deus mesmo, tem nada por mim não. A gente tá aí para ajudar, para trabalhar e para servir. Vamos fazer uma oração então. Agradecer a Deus por esses momentos que a gente passou. E tudo que Ele ainda tem pra gente continuar aí. Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso sustento, Pai. O Senhor é a nossa rocha, de onde a gente tem tranquilidade, a gente tem firmeza de estar, Deus. Nos perdoa porque muitas vezes nós somos falhos, nós somos fracos, nós talvez tentamos fazer nossa casa em lugares que o Senhor mesmo já falou que não daria certo, Pai. Nos ajuda a cada dia nos manter firmes na Tua rocha, no Senhor que é a rocha, Pai. Obrigado por esses meses aí que tivemos esse trabalho mesmo virtual e como o Senhor abençoa, Deus. É difícil estar conectado sem poder estar junto com as pessoas pessoalmente, mas o Senhor cuidou e abençoou esse veículo, Deus. Muito obrigado por essa ferramenta, obrigado porque o Senhor deu capacidade para pessoas que pudessem desenvolver isso e nos ajudou a usar isso para a Tua glória, Pai. Obrigado porque o Senhor nos sustentou nesse período. Nós também te pedimos por esse retorno. Como falamos aqui, é um passo de cada vez, Deus. É devagar, mas nós cremos em Ti. O Senhor que não nos abandonou nunca. Nesses meses separados, o Senhor esteve sempre com a gente e nós temos certeza que o Senhor vai continuar. Nos ajuda a voltar, nos ajuda a nos acostumar com a situação também. Não para ficarmos acomodados, mas para sermos responsáveis, Deus. Nos ajuda a tomar todos os cuidados e precauções possíveis, Deus, para que não ocorra nada de ruim. Que o Senhor cuide da segurança, da saúde de todos, que possam ser momentos revigorantes, tanto emocionalmente como espiritualmente, Pai. Que nós possamos estar ali reunidos como Teu povo, como Teu corpo, que nós possamos Te honrar, Te glorificar, que os momentos que tivermos ali sejam realmente maravilhosos, Pai. Ao participarmos da Tua ceia ali também, possam ser momentos de que a gente possa realmente dar um novo valor, não um valor diferente, mas realmente dar o valor devido a tudo isso, Pai. A gente viu como faz falta. Nos ajuda, nos abençoa e nos guarda. Continue cuidando da Tua igreja, em especial a nossa aqui em Alpinópolis, Deus. Que eu te peço e te agradeço. Obrigado porque o Senhor nos ajudou, sustentou. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, pessoal. Desculpa, às vezes a gente dá umas emocionadas aqui. Tô chorando demais nessas lives, Deus me livre. Passando vergonha. Mas é isso aí. Espero que todos tenham feito. Eu já vi a lista lá de inscritos dos cultos, mas não vi os nomes todos, não lembro todos. Espero que todos vocês tenham feito inscrição para participar dos nossos cultos amanhã, hein? Lógico que a gente respeita os grupos de risco, e talvez alguém que não se sinta confortável de estar ali ainda. Mas nós esperamos que os que estão tranquilos quanto a isso possam estar lá. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos ali na igreja de novo, Coca Jovem, voltando. E, gente, a gente sabe que a gente sempre foi muito junto ali, principalmente no Coca. É uma rodinha, é gente correndo, é gente encostando no outro e a gente comia junto e tudo mais. A gente sabe que ainda não vai poder. Por isso a gente também pede para vocês irem conscientes de fazer isso de forma responsável, respeitando a distância que for colocada ali, indo de máscara. A máscara não é para usar no, no olho aqui embaixo, igual a pessoa tem usado, é para usar a máscara mesmo o tempo todo. Não vai dar para ficar abraçando, cumprimentando, gente. A gente aos poucos vai voltando, mas a gente tem que respeitar essas normas aí, isso tudo. Beleza? Vamos consciente, então, pra gente não ter problema. E outra, pra gente ser exemplo. A gente tem tudo isso, a gente carrega também essa responsabilidade de ser testemunhas de Cristo, né? E a Bíblia nos manda seguir as leis. Então, se a lei pede pra gente respeitar tudo isso, a gente vai respeitar para ser exemplo. Isso, leva a garrafinha, não tem bebedouro, não tem banheiro, gente, é 1 horinha, dá para segurar. Todo mundo já foi no cinema aí, assistiu o filme, quem foi ver Vingadores, foi quase 3 horas, garanto que vocês não foram no banheiro. Então dá para ir tranquilo, sem banheiro, leva a garrafinha, porque não vai ter bebedouro. Certo? O que mais que vocês querem falar aí? Apareceu um vídeo novo, fui colocar Joquebed aqui, apareceu uma mulher diferente cantando agora. Vamos ver se é boa. Eu quase assisti, mas deu pra esperar os Vingadores, né? Então, 3 horas, o culto vai ser só 1 hora, dá tranquilo. Ó, não, essa mulher canta melhor, ó. Vocês aqui. Essa aqui tá cantando bem, ó. Essa é a minha participação musical, gente. Mais algum? Ah, pronto. Agora eu vou ser chantageado ao vivo aqui, né, gente? Cantar é pra momentos que a gente tá em casa aqui quietinho. Pode cantar. Eu tô sem violão, ó. Cadê? O violão não tá aqui, tá longe. Não vou poder. Aí vocês. No cabelo aqui, gente, tá? Olha só.
quase 4 meses passando vergonha aqui. Vocês ainda querem que eu passe mais? Não vou não. Vai acabar um pouco de vergonha. Tentar restaurar minha moral perdida nesses 4 meses aí. O que mais, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Esperando aqui mais um pouco. Vamos ver se tem coisas interessantes para ocorrerem ainda. Ô louco, até você, Tony. Não acredito. Não acredito nisso. Gente, desculpa, mas cantar ainda não. Eu tô pensando, logo eu vou fazer uma aula de canto aí. Aí eu vou começar a cantar. Vocês vão ver. Não tem voz pra cantar. E o tema do Coca de Segunda, Gui? Não sei, hein? Aí é com o Lucas. Coca jovem, o Lucas é que vai saber. Ele deve estar guardando surpresa pra segunda-feira. Vamos ver aí, quem que lembra que a gente estava estudando antes de parar? Vamos ver se alguém... Vamos usar essa ferramenta aí para algo interessante. Manda aí, quem lembra que a gente estudou no último? Aniversário da Priscila, hein, que eu lembro. Nossa, tava bom. Teve salgadinhos e bolo. 16 de março, o último Coca que tivemos. Presencial, né? Vamos ver se alguém aí vai lembrar. A Clara mandou aqui dons espirituais. Foi quase. A gente viu um pouquinho. Era dentro desse assunto aí. Era dentro do assunto de dons, mas a gente não chegou. A gente falou um pouco, né? O Lucas falou um pouco sobre dons, aí depois teve 2 estudos que eu dei que não foram exatamente sobre dons espirituais. Quem lembra? Quem lembra? Mas era nesse sentido aí. Fruto do Espírito foi quase, foi o penúltimo. Fruto do Espírito foi o penúltimo, mas ainda não foi o último. Tem 2 cadernos escritos de mensagens do Coca. Ô louco, Bia, você tá com um material aí bom pra estudar. 2 cadernos é coisa, hein? Tá doido. Acabei de contar aqui 16 semanas. Exatamente 4 meses que a gente ia ter ficado sem o Coca. 16 semanas. Dá uma dica, era nesse sentido. A gente estava falando sobre dons, falamos sobre qual que era a diferença, lembra de dons, fruto do Espírito, e tinha mais um negocinho que a gente falou exatamente nesse dia. Uma coisa que talvez a gente nasça com ele. Tanto cristãos como não cristãos. Talentos, exatamente, Priscila. Talentos naturais. Foi esse nosso último estudo no Coca. Legal, ia ser, hein? Pegar o caderno da Bia, escrever um livro e sortear esse livro. Nossa, ia ser massa. Aí, Bia, quem sabe você não escreve um livro com suas anotações, aí a gente publica e sorteia ele.
É engraçado, né, gente? Já tinha é questão de tudo isso aí na pandemia. A gente tinha planejado tanta coisa. Esse ano o Coca está completando 10 anos. É muito Coca, né? 10 anos. A gente ia fazer talvez uma festona aí. A gente pode comemorar, não como a gente tinha pensado, mas de alguma forma, né? 10 anos é tempo. Tem gente aí que é no Coca que é capaz nem tinha nascido ainda. É isso, gente. Por hoje, encerramos nosso última live, por enquanto, né? Se Deus quiser a última. Ei, Tony, não fala, hein? Só vai faltar o bolo. A gente vai ter que ficar um tempo sem esse bolo aí, mas logo que acabar tudo, que voltar ao normal, a gente quer bolo seu de novo, porque aquele tá doido, tava bom, viu? Ah, não vou conseguir. Ia tentar colocar o fundo aqui pra usar o bolo do Tony. Vamos ver se eu achar a foto. Enquanto a gente tá aí gastando tempo. Vocês estão com tempo também? Já que tá querendo, vou achar a foto aqui. Olha aí. Pra quem não lembra, quem perdeu, perdeu. O bolo do Tony. Tava bom, viu? Os dois. Foi no penúltimo estudo. Logo que voltar tudo ao normal mesmo, a gente vai querer mais bolo, Tony. A gente falou de talentos naturais, o talento do Tony é cozinhar, viu? Porque, ou não sei se é confeitar, mas que bolo bom. Fechou, pessoal? Vamos encerrar então, que eu já não sei o que mais que eu falo. Felizes por esse tempo que Deus nos sustentou, animados por esse retorno e confiantes que Ele vai continuar cuidando da gente como sempre fez. Lendo. Vamos encerrar do jeito que a gente começou, lendo o Salmo 126. Que espero que esteja falando ele com vocês da mesma forma que está comigo. Só colocar na outra. Aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Isso aí, pessoal. Até amanhã, para os que estarão lá na igreja. A gente se cumprimenta, faz levantando a mão assim, mas a gente se encontra lá. E segunda-feira estamos juntos lá no Coca, se Deus quiser. Um abraço para vocês, com Deus. Até os próximos.